Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Josué, hoje nos capítulos 11, 12 e finalizando no capítulo 13, de acordo com o cronograma de leitura. Queridos irmãos, no capítulo 11, a partir do versículo 1, veremos que após a vitória sobre a coalizão que foi organizada no sul contra os israelitas, agora o povo de Israel se depara com a hostil coalizão norte, a qual também derrotaria. Hazor era uma cidade grande e estratégica na parte norte de Israel. Ela é chamada de cabeça de todos esses reinos, no versículo 10. No versículo 2, veremos que a descrição geográfica aqui nomeia as áreas em vez das cidades. Quinerete é outro nome para o mar da Galileia. Houve também uma cidade chamada Quinerete, no lado noroeste do mar. Nafote Dor, ou Planaltos de Dor, da Banda do Mar, era um porto marítimo no Mediterrâneo, e não havia montanhas por perto. Alguns estudiosos chamam a região de Dunas de Dor. Versículo 3, amados irmãos, veremos a inclusão dos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, surpreendentemente, porque Jerusalém ficava no sul de Jericó. Evidentemente, irmãos, os cananeus temiam tanto a ameaça israelita que procuraram ajuda por toda parte e em lugares distantes. Hermon estava no extremo norte, o ponto mais alto do norte da Palestina. Mispa foi o nome de muitas cidades na história de Israel, incluindo uma perto de Laques, como veremos mais para frente em Josué, capítulo 15, versículo 38. Uma em Benjamim, no sul, e a outra em Gileade, leste do Jordão. Versículo 4. Veremos que os cavalos, nesse trecho, eram usados para puxar os carros que acompanhavam a infantaria e transportavam um condutor com um arco ou suprimento de lanças. Os exércitos cananeus não usavam guerreiros montados. As tropas cananeias vinham bem armadas para enfrentar os israelitas, mas nada disso fazia efeito. Deus ainda assim os derrotava. Somente nas batalhas de Jericó e Ai, os israelitas deram início ao combate. Aqui, bem como em outros combates descritos em Josué, foi o inimigo, geralmente fortemente equipado e em grande número, que atacou os israelitas. O Senhor, amados irmãos, limitou o tamanho do exército israelita, para que ele não confiasse apenas em seu poder bélico. O mesmo aconteceu em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 29, quando o Senhor ordenou a um rei que não adquirisse muitos cavalos. Assim, ele não dependeria de sua força militar, mas sim de Deus. Versículo 5. O local exato das águas de Merom é desconhecido. Alguns estudiosos identificaram o lugar como Lago Hule, que ficava situado ao norte do Mar da Galileia, mas que foi drenado nos tempos modernos. Entretanto, muitos estudiosos ainda, nos dias de hoje, ainda acreditam que o lugar mais preciso estaria em algum ponto entre o Mar da Galileia e a costa mediterrânea. Versículos 6 e 7 do capítulo 11. Veremos, irmãos, que Deus prometera entregar os inimigos de Israel em suas mãos amanhã a esta mesma hora. Isso é especialmente significativo à luz dos impressionantes números dos inimigos de Israel. Estas foram as mesmas palavras usadas muitos anos depois por Eliseu para predizer a fuga de Samaria de um cerco imposto pelos sírios. Em ambos os casos, as promessas de Deus se concretizaram. Amém?
Versículo 8. A grande Sidom era uma cidade fenícia na costa do Mediterrâneo, e Misrefote Maim ficava ao sul desta. A derrota dos cananeus descrita aqui os mostra fugindo para todas as direções e um total alvoroço. Versos 9. Como o Senhor lhe dissera. Esta expressão, amados irmãos, mostra que Josué era cuidadoso, a fim de executar exatamente o que lhe fora instruído. Versículos 10. Veremos que Azor, dantes, era a cabeça de todos os reinos. Esta foi provavelmente a razão pelo qual Josué atingiu primeiro Hazor e o motivo pelo qual o texto detalha sua destruição. A escavação de Hazor mostrou várias destruições correspondentes ao período final da Idade do Bronze, uma de aproximadamente 1400 a.C., que poderia ser facilmente atribuída a Josué. Versículo 11 a 13. Jericó e Ai foram as duas outras únicas cidades a serem incendiadas. A maioria delas foi tomada sem ser destruída, pois os exércitos eram derrotados nos campos de batalha. Desta forma, grande parte das estruturas pode ser utilizada por Israel sem precisar de reconstrução. Capítulo 11, versículo 14 a 15. Aqui, amados irmãos, como aconteceu em Ai, permitiu-se que os israelitas pegassem todos os despojos das cidades. O tratamento que o povo dispensou aos habitantes era padrão para todos os cananeus. Nada do que fôlego tinham deixado com vida. Esta completa aniquilação da população representou, irmãos, um grande problema para alguns indivíduos, pois esses achavam que Josué estava mostrando uma sede de sangue injustificada. Entretanto, Deus havia explicado a Moisés por que Israel deveria executar tal destruição em Canaã. Os cananeus estavam sendo julgados por causa de sua perversidade. Amém? Versículos 11 a 17. Veremos que esses versículos, amados irmãos, sintetizam a batalha realizada ao norte, bem como toda a conquista de Israel, narrada nesse livro, capítulos 9 a 11. Os versículos 16 mencionam muitos dos territórios já citados em Josué, capítulo 10. O limite sul da conquista é dado aqui. O Monte Calvo fica perto de Cades Barneia, e Seir é a área montanhosa de Edom, a sudeste do Mar Morto. Baal-Gade e Monte de Hermon são o limite norte da conquista. Baal-Gade estava no vale do Líbano, a noroeste do Monte de Hermon. Versículo 18 a 20. Aqueles cujo coração foi endurecido por Deus não eram pessoas de boa índole, mas sim indivíduos que haviam se comprometido com a maldade, como aconteceu com Faraó. Capítulo 11, versos 11 a 22, 21 a 22, veremos a destruição dos Anaquins, gigantes que habitavam a região montanhosa da Terra Prometida. Foi especialmente significativa. Nem mesmo a gigantesca estatura e habilidade de guerra desses guerreiros foram empecilhos para o poder de Jeová. A derrota deles finalmente garantiu ao povo de Israel a posse da terra prometida. É importante lembrar, irmãos, que muitos anos antes, o fato de saber que a terra onde mana leite e mel era habitada por esses gigantes fez com que os israelitas se rebelassem contra os comandos de Deus. Entretanto, a geração atual de Israel aprendeu a confiar no Senhor e, independente dos obstáculos que apareceram, se saíram vitoriosos para a glória de Deus, não é verdade? Finalizando o capítulo 11, no versículo 23. Este versículo, irmãos, é um trecho da transição que sintetiza o que passou
as conquistas e mostra antecipadamente a conquista da prometida herança. A expressão "a terra repousou da guerra" encerra a primeira parte deste livro. Antes de entrar na segunda parte do livro, que fala sobre como o território da terra prometida foi distribuído entre as tribos de Israel, o capítulo 12, irmãos, apresenta a lista dos reis cananeus derrotados. A ideia desse descanso para todo o povo era encontrada em passagens como Deuteronômio, capítulo 12 e capítulo 25, e é refletida em súmulas de Josué, capítulo 21, e também no capítulo 23. Capítulo 12, a partir do versículo 1, veremos, irmãos, que as anteriores conquistas israelitas a leste do Jordão são mencionadas aqui. Suas vitórias sobre Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Israel os derrotou sob a liderança de Moisés e tomou posse de sua terra naquela época. A detalhada descrição do território que eles governavam torna ainda mais impressionante a vitória que Israel conseguiu. O versículo 6, amados irmãos, confirma que tal fato deu a posse da terra como herança às 2,5 tribos que se estabeleceram lá. Versos 6 e 7 do capítulo 12. A linguagem utilizada por esses versículos mostra claramente que Josué sucedeu Moisés em suas várias tarefas, tanto que ambos são descritos da mesma maneira. Finalizando o capítulo 12, entre os versículos 7 a 24. Aqui, irmãos, veremos a primeira parte do livro de Josué, que está agora completa. Os israelitas destruíram seus inimigos com a ajuda de Deus e conquistaram finalmente a terra prometida. A partir desse trecho bíblico, a terra é dividida e o povo de Israel é assentado no território, muitos anos após a primeira promessa ser feita aos seus ancestrais. Capítulo 13, a partir do versículo 1. A segunda metade do livro de Josué, amados irmãos, é focada na distribuição da terra, com seu ritmo mais vagaroso e uma relativa ausência de ação. Esta por parte do livro contrasta com a enérgica primeira parte. A ênfase principal está em Jeová, o Deus de Israel, como o grande possuidor e concessor da terra. Apesar da retratação da vitória completa nos capítulos 10 e 11, Deus disse a Josué que ainda muitíssima terra ficou para possuir. Isto inclui os territórios dos filisteus e seus vizinhos ao sul, as terras costeiras fenícias ao norte e o norte, os territórios montanhosos do Líbano. As famosas 5 cidades dos filisteus são mencionadas: Gaza, Asdod, Asquelon ou Ascalon, Gate e Ecrom. Um aviso de que o território deles restou para ser conquistado. Já aparece em Josué capítulo 11, versículo 22, onde são feitas referências a Gaza, Gate e Asdod. Contudo, Josué estava muito velho para comandar as batalhas restantes pela terra. O próprio Deus expulsaria os habitantes remanescentes. Josué tinha meramente de dividir a terra em 9,5 porções para as tribos a oeste do Jordão. A palavra no versículos 2 a 13, príncipes, aqui a tradução é de um termo filisteu e não hebraico. É o único vocábulo claramente filisteu registrado na Bíblia. Está relacionado com a palavra grega que significa tirano. Versículo 13 do capítulo 13. Aqui, irmãos, este versículo mostra que a abrangente ilustração da conquista nos capítulos 10 e 11 possui outro lado, e que Israel não expulsara alguns povos, os Jesuritas e os Maacatitas,
Tais indivíduos permaneceriam com uma presença contaminadora entre Israel por muitos anos. Dos versículos 14 a 21, veremos que a tribo de Levi não deu herança. Esse é um conceito importante do livro de Josué. Aqui, amados irmãos, diretrizes anteriores acerca da herança levítica foram obedecidas. Originalmente, a tribo de Levi foi sentenciada a não receber terra por seu comportamento violento, como vimos lá em Gênesis, capítulo 49, versículos 5 e 7. Mas em seguida, os levitas remiram-se. Êxodo, capítulo 32, versículos 25 e 28. E tiveram uma bênção prometida em Deuteronômio, capítulo 36, entre os versículos de 8 a 11. Dos 12 filhos originais de Jacó, a herança de José foi dividida entre seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Isso contabilizaria 13 tribos, mas Levi foi excluído da herança da terra, o que manteve um número 12 de tribos. Os levitas, amados irmãos, possuíam cidades nos territórios de cada tribo, e em vez de uma herança de terra, os sacrifícios seriam a privilegiada herança dos filhos de Levi. Versículo 22 do capítulo 13. Balaão foi o álgere pagão contratado por Balaque, o rei de Moabe, para amaldiçoar os israelitas no deserto. Balaão descobriu que só podia falar o que Deus dizia para ele, mas pecou ao incitar as mulheres moabitas a seduzirem os homens israelitas, como temos aqui uma referência, Números, capítulo 25, do versículo 1 a 9, e Números, capítulo 31, versículo 16. Por isso, amados irmãos, os filhos de Israel mataram a fio de espada Balaão. Esse registro da morte de Balaão ecoa ao anúncio encontrado lá em Números, capítulo 31, versículo 8. A história de como Deus transformou o desejo de Balaão de amaldiçoar Israel em uma bênção é celebrada em várias passagens. Josué, capítulo 24, Deuteronômio, capítulo 23, Neemias, capítulo 13 e Miqueias, capítulo 6. Finalizando o capítulo 13, entre os versículos 23 a 32, grandes cidades, irmãos, cananeias, tais como Jericó, eram tipicamente protegidas por muros. Entretanto, ao redor delas havia muitos povoados menores. Assim, as cidades e as suas aldeias formavam pequenas cidades-estado, o que era típico de Canaã naquela época. As vilas eram assentamentos permanentes, desprovidos de muros, povoados agrícolas periféricos. Finalizando o capítulo 13, no versículo 33. Este versículo aqui, irmãos, reitera a informação cerca de não inclusão da terra na herança de Levi. Nesse trecho, entretanto, disse que a herança é o próprio Deus e não os sacrifícios. Por causa de sua posição singular, o relacionamento de Levi com Deus seria especial. Olha que bênção. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Josué, nos capítulos 11, 12 e finalizando no capítulo 13, de acordo com o cronograma de leitura. Amém? Desejo a todos os irmãos uma excelente semana que se inicia. Desejo aos irmãos um dia abençoado. Que Deus possa, através do teu Espírito Santo, falar melhor aos corações dos irmãos e que todos sejam impactados pela palavra do Senhor ao lerem este livro maravilhoso. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã, onde daremos sequência na leitura e exposição deste livro abençoado. Um forte abraço, fiquem com Deus.